Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui começando mais uma vez os nossos 15 minutos, esse tempo para a gente meditar pelo menos um pouco na Palavra de Deus, refletir um pouco naquilo que Deus tem para colocar no nosso coração hoje, trabalhar na nossa vida. Então eu peço que você abra realmente o seu coração, que você se coloque à disposição do Senhor para aquilo que Deus tem para mexer, para mover dentro de você. E hoje eu quero falar de um assunto que é bastante recorrente na Palavra de Deus, que nós vemos várias vezes Deus nos ensinando a respeito disso para mexer realmente um pouco nos nossos sentimentos, nos nossos valores. Eu quero falar com vocês sobre gratidão. E quero compartilhar então um versículo aqui que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. E diz assim o texto para nós: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O texto diz então para que a gente desse graça, para que a gente fosse agradecido em todas as circunstâncias. Quando nós pensamos em agradecimento, nós pensamos em uma realização, pensamos em algo bom, algo que de fato nos agradou, algo que nos fez bem, algo que nos consolou, algo que de alguma forma nos trouxe um sentimento realmente de satisfação. De fato, quando nós somos gratos, nós envolvemos esse sentimento de satisfação. Mas aonde está realmente a nossa satisfação? Aonde se localiza a nossa satisfação ao ponto dela ser contemplada e eu então ser grato? Eu realmente expressar a gratidão por algo, por aquilo que Deus fez, por exemplo, que Deus faz na minha vida. Onde está a minha satisfação? Nós vivemos num tempo onde nós temos a possibilidade de expressar muito as nossas opiniões. E nós falamos muito, nós comentamos, nós criticamos, nós nos tornamos muitas vezes até sábios ou falsos sábios em determinados assuntos. Então parece que somos habilitados às vezes a falar mal das pessoas, a criticar as pessoas, a criticar procedimentos, a de alguma forma julgar se coisas estão certas ou estão erradas. Ainda que em algum momento isso possa ser até positivo, esse nosso sentimento ele pode nos confundir e pode levar a gente a um estado de insatisfação. Um estado daquele, por exemplo, que reclama de todas as coisas. Aquele que está continuamente reclamando, o tempo todo murmurando, achando que não está bom. Às vezes aquele que fala que a vida dele não é boa, a história dele não é boa. Aquele que está sempre voltado para o lado negativo. Aquele que só fala mal de si mesmo. Aquele que sempre enxerga o lado negativo. Existe aquele que também é um reclamão, que fica se martirizando por tudo e acha que então ele carrega todas as dores, que é só com ele que acontece, que ele então é o centro de todos os problemas, de todas as dificuldades, que tudo é injusto com ele. Aquele que muitas vezes é perfeccionista e acha que tudo tem que ser exatamente no modelo dele, e as coisas não acontecem dessa forma, então ele se torna um reclamão, ele se torna alguém que continuamente está criticando, não está bom, nada o agrada, porque nada alcança o patamar dele, nada alcança a perfeição que ele mesmo estabeleceu. Ou seja, quando nós passamos pela crítica, nós passamos a nos tornar críticos, nós muitas vezes, então, somos influenciados pelos nossos olhos e às vezes deixamos de ser gratos. Acontece que quando nós fazemos isso em relação aos outros, isso pode ferir, pode machucar os outros, mas quando nós fazemos em relação à nossa vida, muitas vezes nós estamos indo contra Deus. Afinal, se a minha vida está nas mãos de Deus e Deus permitiu algo na minha vida, quem sou eu para questionar a Deus? Quem sou eu para continuamente murmurar contra Deus? Muitas vezes passamos por lutas e dificuldades e choramos na presença do Senhor e clamamos e pedimos a interferência de Deus e pedimos para Ele mudar aquela situação. E dizemos muitas vezes: Deus, eu não gostaria, eu não quero passar por isso, Deus, é difícil passar por isso, é muito duro passar por isso. E não tem nada de mal nisso. Porque quando fazemos desta forma, nós estamos olhando para situações onde estamos clamando uma interferência de Deus. E é muito diferente aquele que continuamente reclama de Deus, reclama da sua vida, reclama da sua história.
aquele que se habituou a olhar para o que não tem e lamenta por aquilo que não conquistou, que não alcançou, que não recebeu, o elogio que não teve, a resposta que não chegou, a promoção que não aconteceu, ou seja, tudo aquilo que não tem, é onde os olhos deles estão. E aí é difícil quando você está olhando para as coisas que você não tem, você realmente olhar para as coisas que você tem. Olhar para aquilo que é motivo, então, para você agradecer. Quantas coisas que nós temos, quantas coisas que Deus nos deu, quantas coisas que Deus já fez na nossa vida, que se nós simplesmente recordarmos, nós podemos ser gratos. Se nós olharmos para estas coisas, nós podemos ser gratos. Se os nossos olhos, então, se voltarem para aquilo que temos e não para aquilo que não temos, o nosso coração talvez se torne mais agradecido. Talvez a gente possa reconhecer realmente a providência de Deus em todas as coisas. Talvez a gente possa reconhecer um cuidado de Deus. Talvez a gente possa reconhecer os milagres de Deus na nossa vida. Se os nossos olhos, então, se voltarem efetivamente para isso. O texto que nós lemos aqui dizia e convocava a dar graça em todas as circunstâncias. Irmãos, como deve ser difícil nós pensarmos em todas as circunstâncias a gente conseguir dar graças. Mas se a minha vida e a sua vida realmente está nas mãos de Deus, ainda que a gente passe por dificuldade, ela continua na mão de Deus. Ainda que a gente passe por luta, ela continua na mão de Deus. Então ainda existe motivo para eu dar graças. Ainda existe motivo para eu ter esperança. Se a minha história está guardada em Deus e a eternidade está então reservada para mim, está reservada porque o Senhor me prometeu isso. Eu tenho motivo para agradecer hoje. Eu tenho motivo para dar graças hoje, independente da dificuldade, independente do problema. Razões, então, para agradecer eu tenho sempre. Então, quando diz o texto lá de Paulo, dei graças em todas as circunstâncias, realmente é algo possível para mim e para você. Mas o texto diz mais, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, para nós que estamos ligados em Cristo, para nós que estamos, então, conectados em Cristo, existe para nós, então, um desejo, uma vontade de Deus que a gente, por estar nessa forma, ligado com Deus, ligado em Cristo, que a gente possa realmente ser agradecido. Talvez seja uma grande maturidade para a gente fazer isso. Talvez seja uma prova realmente de maturidade. Deixar a nossa meninice, a nossa reclamação, a nossa murmuração, a nossa manha porque nós não temos algo. Deixar muitas vezes de somente sofrer nos momentos de dificuldade, que são muitas vezes reais na nossa história. E ser grato efetivamente. E conseguir agradecer. Quando nós nos posicionamos dessa forma, nós estamos deixando o Espírito Santo prevalecer em nós. E eu quero dizer para você que isso não é simplesmente uma disciplina, você ser grato. Não é simplesmente você estabelecer isso como um modelo para você, mas sim você viver isso. Sim você sentir isso. Porque se realmente você transbordar em gratidão, você será muito mais feliz. Se os seus olhos realmente se voltarem para as coisas que você tem e para as coisas que você, ao invés de olhar para as coisas que você não tem, você vai ser muito mais feliz. Se você conseguir tirar proveito das coisas que Deus está colocando na sua vida, se você conseguir absorver tudo isso, se você conseguir viver intensamente esses dias que Deus está te dando, se você conseguir viver a companhia da sua família, a sua mesa, que muitas vezes você se assenta para se alimentar, se você conseguir agradecer pela saúde que você tem, independente se houver algum tipo de enfermidade, se assim você fizer, tenha certeza que você vai ser mais feliz. A vontade de Deus, ao chamar você à gratidão, ao chamar você a dar graça em todas as circunstâncias, não é para você ser cego. Não é para você não ter sentimentos. Pelo contrário, é para você ter sentimentos bons. É para você viver bem. É para você viver melhor. Então eu quero convidar você a olhar diferente, a sentir diferente, a viver diferente, a viver em gratidão. É para mim e para você. É para todos aqueles que estão em Cristo Jesus.
Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te damos graça. Como ouvimos, como falamos aqui nessa noite, nós somos gratos. Sabemos, ó Deus, que quantas coisas que o Senhor faz na nossa vida, Deus, o Senhor faz porque nos ama. A gente não mereceu, a gente não fez nada para merecer a Tua graça. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Teu amor nos alcança. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos sustenta. Nós somos gratos porque o Senhor nos enche de esperança. E esperança, ó Deus, que transcende até mesmo essa vida. Deus, com essas verdades dentro do nosso coração, os nossos olhos podem mudar. Os nossos olhos podem ser diferentes, nós podemos, ó Deus, ser mais gratos e sim dar graças em todas as circunstâncias. Nós queremos, Senhor, viver isso. Nós não queremos, ó Deus, as lutas, as dificuldades, não é isso. Nós queremos sim, ó Deus, ser gratos, a despeito das lutas e das dificuldades. Nós queremos, ó Deus, ter um coração manso, viver em paz e voltar os nossos olhos para tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Pai, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa vida, obrigado por podermos compartilhar a palavra, obrigado, ó Deus, por podermos ter acesso à Tua verdade, obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, obrigado, Deus, pelo alimento que nós compartilhamos hoje, obrigado, Deus, pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Obrigado, Deus, porque existe esperança no nosso coração de dias diferentes. Obrigado, Deus, porque o Senhor está trabalhando na nossa história. Obrigado, Deus, por ser o nosso Pai, por nos amar tanto, Pai. Obrigado por nos proteger tanto. Obrigado, Deus, por estar junto com a gente e não nos abandonar. Nós somos gratos, ó Deus. Nós somos gratos, o Senhor está conosco. Ó Deus, que os nossos olhos se voltem para aquilo que o Senhor fez, para aquilo que o Senhor operou, para as Tuas promessas, que os nossos olhos se voltem, Deus, para aquilo que nós temos, aquilo que já está nas nossas mãos. Que possamos, ó Deus, ter expressões de gratidão, que possamos viver assim intensamente, que possamos ser maduros e expressar essa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estar com vocês, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, sustente e fortaleça vocês nessa jornada, em nome de Jesus. Um grande abraço. Fiquem com Deus.